Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do E Agora, José? Zé Historino aqui. Para hoje, quais seriam os dois fatores fortificadores do nosso processo de recuperação? Bora viajar nesse assunto? Roda a vinheta. Primeiro ponto. Valorize cada instante da sua sobriedade. Nós temos o costume de valorizar, engrandecer e até glorificar coisas que nós ainda não temos, ou seja, os nossos desejos. Eu vou dar exemplo. A grama do vizinho é sempre mais verdinha. A família do meu amigo é sempre mais compreensiva. A alegria de uma outra pessoa faz sempre mais sentido do que a minha própria, ou seja, eu não consigo enxergar aquilo que eu tenho na minha mão, a tão sonhada sobriedade. Sobriedade, Zé? Sim, já podemos chamar de sobriedade. Se já passamos por um processo de tratamento, a recuperação bateu a porta e nós já estamos conseguindo pensar com clareza, sim, isso pode ser considerado sobriedade. Esse é o termo que já deve ser usado. A questão é, valorize e valorize a cada instante. Perceba, depois que perdemos, ficamos no campo da lamentação, no campo da dor, no campo da culpa e do ressentimento. Por que não valorizar a sobriedade no momento em que a possui? Valorize a cada instante. Valorize aquele momento com os filhos, valorize os momentos com os pais, valorize o seu momento de trabalho, valorize o seu momento de lazer. Por quê? Porque é importante fazer com que a manutenção seja feita no processo psicológico. Valorizar a cada instante do teu processo de sobriedade é fundamental para que você, dia após dia, consiga crescer, subir esses pequenos degraus que faz com que você encontre qualidade de vida. Olha, não tem segredo, né? A verdade é que a gente dá muito valor àquilo que nos custou muito barato, né? Lá atrás, e agora a tão sonhada liberdade, ela custa caro. Então por que não dar valor? Valorize a sua liberdade, valorize os momentos de prazer, valorize o sol, valorize a chuva, valorize a alegria que você tem de estar junto aos seus familiares. É muito importante dar valor, inclusive, preste atenção no que eu vou colocar, colocar valor na sua sobriedade. A partir do momento em que você se encontra lúcido, você precisa valorizar-se a si mesmo, valorizar o seu trabalho, valorizar as atenções aos familiares, valorizar os seus estudos, né? Porque tudo isso foi perdido no momento de adicção, no momento de uso de substância psicoativa. Agora que já está na sua mão, valorize, não deixa passar não. Inclusive, não deixe passar nenhum momento. Veja, é instante a instante. Se você não está dando o devido valor à sua sobriedade, vale lembrar que possivelmente o seu processo de ingratidão já está batendo a porta. E isso é um perigo. Se você não está dando valor ao seu processo de sobriedade, provavelmente você venha esquecendo de onde você veio. São dois processos fundamentais, dois erros a não se cometer dentro do processo de recuperação. Neste momento, o que vale lembrar é: eu vou valorizar a cada instante o meu processo de sobriedade, o meu processo de recuperação. Porém, eu não posso me esquecer de onde eu vim. Tudo aquilo que houve um desgaste físico, mental, social, espiritual, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei agora. E já que aqui estou, por que não valorizar? Tudo bem até aí? Este foi o primeiro ponto. O segundo ponto seria: não caminhe com quem não tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo de sobriedade que você. Veja, se o seu plano é viver sóbrio, com qualidade de vida, crescendo a cada dia e a cada instante, dando valor a esses momentos, por que caminhar com pessoas que estão com o movimento contrário, ou seja, que não estão permitindo com que você cresça, pessoas que trazem dúvidas, pessoas que duvidam do teu potencial, pessoas que fazem com que, de acordo com o histórico que você apresentou, traga toda aquela carga negativa impedindo você de um processo de crescimento. Eu vejo que neste momento são pessoas que talvez não estejam dispostas a apreciar o seu momento de vitória.
eu sugiro que você se afaste desse tipo de gente. Ande com pessoas que acreditam em você, que tenham o mesmo propósito que você, que tenha afinco aquilo que você está procurando. Eu vou citar um exemplo, tá? E eu vou para teologia. Veja, é uma historinha até que interessante. Existia um rei chamado Nabucodonosor. Este rei, por um processo muito egocêntrico e pela falta de respeito conquistado pelos súditos, ele era autoritário, né? Então ele precisava chamar a atenção das pessoas. Veja o tamanho da egocentricidade deste rei. Ele pediu para construir, né? Ordenou que fosse construída uma estátua de 7 metros de altura por 4 de largura. Para quê? Para que todos que passassem por esta estátua se prostrassem. E se prostrar é se curvar, né? Para que haja uma referência, ou seja, uma referência ao rei, para que eles se lembrassem da presença, né, e do valor do rei perante o seu reinado. Bom, até aí tudo bem. Só que todo egocêntrico tem sérios problemas. Desde que a pessoa passasse, né, qualquer cidadão que passasse por aquela estátua, era ordenado que se tocassem trombetas, tambores, né? E é onde eu quero chegar. Em determinado momento, passaram-se três rapazes por essa estátua e ficaram olhando para a estátua, né? Passaram, olharam, observaram, né? E não deram muita atenção para aquilo que estava acontecendo. Só que as trombetas foram tocadas, os tambores, né? E aí foi ordenado que eles se prostrassem à estátua. Bom, enfim, um olhou para o outro, né? Eu acredito que a história deva ter sido mais ou menos assim. Um olhou para o outro e se questionaram, bom, o que está acontecendo aqui, né? E foi dito que naquele momento, devido às trombetas e aos os tambores e a estátua à frente, eles deveriam se prostrar, tá? Se prostrar em devoção ao rei. Neste momento cabe a pergunta: será que um olhou para o outro, né, e questionou, bom, estão pedindo para que a gente faça esse movimento, né? Faremos ou não faremos? Veja onde eu quero chegar. A partir do momento em que você anda com pessoas que têm o mesmo propósito que você, as certezas são absolutas, né? O que se dedica, ele passa a ser absoluto. Então não tem dúvida. A partir daquele momento, né? E veja que a egocentricidade do rei foi tamanha que ele pediu para chamar, né? Ele foi comunicado que as pessoas ali, os 3 rapazes, não queriam se prostrar de jeito algum, né? Devido à estátua que estava na frente. Então ele armou um circo, tá? Ele armou um circo. E neste circo ele chamou governadores, conselheiros, cobradores de impostos. Para quê? Né? Para que todos apreciassem a sua egocentricidade. E aonde eu quero chegar? A partir do momento em que os rapazes se negaram a se prostrar na estátua, o rei pediu para que fosse aquecida uma fornalha de fogo, né? Uma fornalha de fogo. Só que com um grande detalhe, 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais, ou seja, poderia ser gerado um pânico absoluto, né, entre os 3 rapazes ali. Veja, você e 3 amigos, né, se colocando numa situação de extremo perigo de vida mesmo, né? E aí um olhando para o outro e questionando, olha, eu acho bom a gente se prostrar porque a coisa vai complicar aqui, a gente está meio ferrado na história, tá? Só que não, né? Só que não. A história diz que a convicção, e eu vou citar a palavra fé, tá? A palavra fé era tamanha, né? O sentimento de fé era tamanho, a convicção, o propósito, o desejo, ou seja, a gente podia chamar aqui, né? O propósito de se manter dentro de um processo de qualidade de vida para aqueles rapazes era tão convicto que eles não se prostraram. E eles preferiram pagar o preço, e o resultado está lá, né? O resultado está lá na Bíblia, é só você ir lá e ler, que eles preferiram pagar o preço. Ou seja, quando for andar com alguém, né, este é o nosso segundo ponto, não ande com pessoas que enfraqueçam o seu processo de recuperação. Não ande com pessoas que coloquem em dúvida aquilo que você
vem desejando há muito tempo, pagando um alto preço, porque dia após dia você é acometido de problemas e problemas são feitos para serem resolvidos. Então, dispense pessoas que te colocam em dúvida, dispense pessoas que duvidem do teu potencial, dispense pessoas que não agreguem no seu processo de recuperação e que façam com que você suba degrau a degrau, dia após dia, buscando aquilo que nós chamamos de qualidade de vida. Então, recapitulando, tá? O primeiro ponto seria: valorize a sua sobriedade. Custe o que custar, passe por cima de tudo aquilo que coloque em risco, né? Aquilo que você demorou tanto e custou tão caro para que você conquistasse, tá bom? E olha, ao ver uma pessoa onde você dê mais valor, a uma situação onde você dê mais valor, talvez o seu processo de esforço esteja fraco. Esforce-se mais, busque mais, aprimorize mais os seus conhecimentos, para que você, a partir deste momento, dê valor cada dia mais ao seu próprio processo de recuperação. E o segundo ponto: afaste-se de pessoas que não estão caminhando de acordo com o seu propósito. Caminhe sempre lado a lado com pessoas que desejam o mesmo que você. No nosso caso, recuperação. No nosso caso, qualidade de vida e principalmente sobriedade. Tudo bem até aí? Ficamos para a próxima. Até o próximo vídeo. Forte abraço.